a notícia que os céus traz para a igreja de Cristo, para o seu povo. Deus fala, assim diz o Senhor. Eu, o Senhor, quero vestir vocês. Sim, Deus quer vestir você. Ele mesmo quer colocar vestes em você. E esta palavra, a qual o Espírito Santo de Deus traz para nós, está em Gênesis 3, verso 21. Quando Deus, para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. O próprio Adão e Eva cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais, no verso 7. Mas aqui no verso 21, quem fez foi Deus. Quem vestiu foi Deus. Sim, mas antes houve uma confissão. Antes houve um encontro com Deus. E o que o Espírito Santo de Deus traz para nós é: o medo fizeram Adão e Eva se esconder. Eles mesmos criaram para si vestes para cobrir, eram aventais. Não estavam todo cobertos, mas por causa do medo estavam escondidos, porque descobriram que estavam nus. Ou seja, eles tinham desobedecido aquilo que Deus ordenou naquele ambiente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele me traz aqui. Eu não sei em que ambiente você possa estar agora, mas que neste ambiente você fez algo que desagrada aos olhos de Deus. E que existe pessoas envolvidas que participaram junto com você. Mas o Senhor me traz aqui para dizer: tem que pôr para fora, tem que falar, tem que confessar. Essa confissão perante o Senhor estava quem presente? Adão e Eva, porque ambos participaram do plano. Eva enganada pela serpente, e Eva levou do fruto que Deus disse para Adão, para aquele que estava com uma autoridade lá no jardim, para aquele a qual Deus falou a sua palavra, ordenando que não comesse. Então ali, ambos estavam ali e confessaram. E confessaram. Sim, no seu emprego, no seu ministério, no relacionamento com seus pais, em amizades. Há algo que está no inconsciente do seu cérebro, ou seja, algo que está escondido, que está guardado, mas que uma vez ou outra a sua consciência traz para você, para que você fale, para que você ponha para fora. E é um alívio, irmãos, é um alívio quando falamos a verdade, quando confessamos diante daqueles que erramos. Sim. E você está com medo, porque o Senhor me disse, antes de eu começar a gravar essa mensagem, o Pai bradou em meu coração. E eu posso te dizer por experiência própria, calma, porque é uma palavra, há uma direção. Deus vai te dar estratégia, não é de qualquer maneira, não saia correndo. Mas tome uma decisão de sair desse lugar de condenação, porque em Cristo não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Mas naquele ambiente precisava de uma confissão para assim receber as vestes que o próprio Deus fez e os vestiu.
Então você pode precisar dizer a verdade para o seu chefe, para sua esposa, para seu esposo, para alguém no seu ministério, para um amigo, a verdade para os seus pais, de algo que você fez que desagradou ao Senhor, mas que envolve outras pessoas e que precisa ser confessado, diz o Senhor. E aí vem o medo. O medo faz a gente se esconder, manter-se escondido. O medo por perder o emprego, o medo por perder a posição, o medo por perder o ministério, o medo por perder o casamento, o medo por perder a amizade, o medo por perder algo num relacionamento com seus pais. Mas assim te diz o Senhor. E nós iremos ver na sua palavra, Esther, ela precisava se posicionar, mas ela não se posicionou de qualquer maneira, diz o Senhor. A palavra diz que ela diz para Mardoqueu, lá em Esther 4, no verso 11, de que ela poderia morrer se entrasse na presença do rei, sem ser chamada. Diz a palavra, entrar no átrio interno até com o rei sem ser chamada, existe uma lei para levá-lo à morte. Mas Esther, e aí Mardoqueu manda mensagem para ela que ela precisava se posicionar diante desta situação. E o Senhor me traz aqui, tem que haver um posicionamento, tem que abrir mão do medo. E aqui, quando a gente abre mão do medo, a gente está colocando o quê? Confiança, dependência totalmente em Deus. Mas ela não fez isso de qualquer maneira. Primeiro, ela pediu que jejuassem por ela. Ela se colocou em jejum. Sim, ela poderia morrer, perder o trono de rainha, tudo. Porque ela morrendo, ela perderia tudo. Mas você vê no verso, porque a palavra é curta que o Senhor me traz aqui para dizer para você. Ela diz, no verso 16, 4:16, vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. E eu posso te dizer no nome de Jesus que eu já me posicionei em uma situação como essa, aonde eu precisava falar coisas e a qual o próprio adversário queria impor em mim o medo. E por isso o Senhor me traz aqui. É necessário confessar. O próprio Deus te dará a estratégia, mas tem que pôr para fora, tem que enfrentar a situação, nada de se esconder e confia no Senhor, porque Esther conseguiu favor diante do rei. Esther não morreu. Então aqueles pensamentos que o adversário estava querendo me prender com uma corrente, me amedrontar, com o espírito de Jezabel para me calar, para que eu não falasse. Mas eu enfrentei a situação, confiando no meu Deus e não de qualquer jeito. Não te falarei a minha estratégia que o Espírito Santo me revelou de Deus, porque o próprio Espírito Santo vai te revelar, vai te ajudar, porque os céus me traz aqui com essa notícia para a sua igreja, para o seu povo. Há confissões entre no meio que precisam ser ditas, que outras pessoas estão envolvidas, que coisas erradas estão acontecendo, mas o medo por perder a posição, perder os privilégios, perder o emprego, eu não sei o que você precisa falar. Fez algo que desagrada aos olhos de Deus, mas precisa confessar para o seu chefe. Aí, se eu perder o emprego, mas não vai perder a Deus, não vai perder a presença. O que nós precisamos é de Deus. E isso é quem anda por fé. Isso não é quem anda pelo pensamento do mundo. Isso é quem já sabe o poder, a liberdade que há em ser livre.
Isso é para quem já sabe o Deus ao qual serve, a qual ele te defende e te faz ter favor diante das pessoas. Porque Daniel se propôs no coração e ele conseguiu favor no ambiente. Ele conseguiu favor diante daqueles que estavam sob autoridade a mais que ele. Traduzindo para a nossa linguagem de hoje. Quiser ler essa palavra, está lá em Daniel 1. Passe tempo com a palavra de Deus. Mas a palavra que Deus me traz aqui, a notícia dos céus para o jornal dos céus é: quero dar vestes a vocês, mas tem que haver a confissão. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa e abandona e deixa, alcança misericórdia. Não é morte. Então fale a verdade, diz o Senhor. Não tenha medo das consequências. Não tenha medo do que poderá acontecer. Porque Esther poderia morrer. E ela estava quase se prendendo a isso. Mas Mardoqueu, ele dá uma palavra para ela. E eles contaram a palavra de Esther para Mardoqueu. E assim ele falou. Então Mardoqueu ordenou que se lhe respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então não tenha medo. Se a quem você vai falar, o Espírito Santo me traz agora, quando eu li essa palavra, não vai perdoar, não vai entender, aí não é com você. Mas você vai obedecer a Deus, porque há coisas que precisam ser confessadas. Tanto Adão falou, como Eva falou. Sim, e tiveram que aceitar as consequências. Como o profeta Natã é enviado a Davi, para que ele tomasse consciência que algo que o mundo praticava, traduzindo para a nossa linguagem de hoje, não é? Naqueles tempos, como nós mesmo vimos nas palavras, que Abraão fala, Isaac fala, que eles temiam porque suas esposas eram bonitas. E naquele tempo, eles falam: vocês são bonitas, então vão nos matar para ficar com vocês. E nós vemos que diante daquela situação em que Davi estava, em que ele pecou, ele acabou se utilizando de uma estratégia quando ele viu que não podia escapar do que estava acontecendo e matou Urias e ficou com a sua mulher. Veja. Então no final, na pressão, ele acabou realizando algo que outros faziam. Então não é porque outros traem e você tem uma aliança com Deus e cometeu a traição e vai ficar calado diante desse relacionamento, diante da pessoa que está ao seu lado. Você tem que falar a verdade e confiar que Deus vai te favorecer na situação, como favoreceu Esther. Roubou dentro da empresa, precisa falar, porque você não é qualquer um. Você é alguém escolhido, é alguém posicionado, é alguém que tem uma aliança com Deus. Então, para aquilo que o mundo é normal, não é normal para quem está em Cristo, num relacionamento com Deus, para quem entregou a vida a Jesus. Então, há confissões a ser feitas e confias no Senhor. Mas não aches, se ficarem escondidos, se ficares no lugar do medo, como Mardoqueu disse para Esther, que não vai te alcançar a destruição, a desgraça, a morte, que nada vai te acontecer. Ao contrário, o fato dela... E o Espírito me diz agora... O Espírito, para lembrar a mim e a você, que o Espírito que está sobre nós é de fortaleza. Isaías 11:2, ou seja, é um espírito de força, de poder, de ousadia, de valentia. Não é um espírito covarde. Então enfrente a situação, diz o Senhor. Pare de se esconder, que eu, o Senhor, vou te dar vestes, eu mesmo te vestirei, diz o Senhor. Então há confissões. Eles estavam se escondendo da presença, eles estavam se escondendo por causa do pecado, mas chegou o tempo de falar, diz o Senhor. Chegou o tempo de sair do esconderijo, chegou o tempo de enfrentar o medo, chegou o tempo de falar a verdade, diz o Senhor.
Que o Senhor te abençoe, irmão. Acolha esta palavra com mansidão. Tenha fé, se posicione, não dê lugar ao medo, porque aquele que quer te manter preso nesse pecado, preso nessa circunstância, por medo de falar a verdade, é o teu adversário. Mas lembra-te, o que Esther fez? Jejuou, orou, se posicionou, e o próprio Deus deu uma estratégia para Esther. Rapidinho, o Espírito Santo me fala agora, o que foi que feriu o coração desse rei, irmão, do rei Xerxes? A esposa que não honrou. Ele mandou chamá-la. Ambos estavam dando um banquete, mas aquele tipo de pessoa, de esposa, de líder, porque não vamos falar só da esposa, que só faz as coisas do jeito que quer. Por mais que alguém te dê uma direção ou fale algo, só faz do jeito que quer. Então assim era Vasti. Então Vasti feriu ali o coração do rei com a desobediência, por escolher fazer a sua vontade. E nós ferimos o coração do nosso Pai quando decidimos ficar na desobediência, quando nos entregamos a fazer as coisas a qual queremos fazer, falando numa linguagem a qual eu e você iremos entender. Mas aí Esther, ela dá um banquete. E você acha que quem deu essa estratégia para Esther? Primeiro ela dá um banquete. Não foi no banquete que o coração do rei foi ferido. Então ali ela dá um primeiro banquete. No segundo, então ela fala do plano contra o povo de Deus, a morte que estava para vir. Não é? Contra um plano maligno para o povo de Deus. Então veja, ela não morreu, ela não perdeu o trono. Não. Ela ainda livrou o rei de matar pessoas inocentes. Coragem, diz o Senhor. Abigail teve coragem, foi lá falar com Davi, se colocou, se humilhou e disse: a culpa é minha. Ela não botou a culpa em Nabal, naquele homem insensato e tolo, diz a palavra. Mas ela teve coragem, enfrentou a situação e trouxe livramento para a sua vida, para a vida dos seus servos, porque pessoas inocentes iriam morrer e até o próprio Davi iria matar pessoas inocentes, mas ela se posicionou e o Espírito Santo nos diz: coragem para confessar, coragem para se posicionar. Não tenha medo, não fique acorrentado pelo medo, diz o Senhor, mas confias em mim. Então vá falar com o papai sobre esta situação, sobre a estratégia para falares a verdade e confias nele. E lembra, a quem você falar não quiser perdoar, continua confiando. Continua confiando. Mas antes de falares, primeiro vá falar com o papai, para ele te dar a estratégia, porque eu não sei em que situação você precisará falar algo sério, algo que pode trazer, sim, prejuízos para a sua vida, como Esther teria que enfrentar. Mas aquilo que queria acorrentá-la, o medo da morte, não aconteceu. Não aconteceu. O povo de Deus foi salvo, pôde lutar, né? Essa história é maravilhosa. Então, só para ver se eu não esqueci nada, que o Espírito Santo, né? A confissão, pessoas envolvidas. Quem estava envolvida? Adão e Eva. Ambos pecaram, não é? Ambos desobedeceram a Deus. E isso, não é? E como eu posso te dizer, já passei por essa situação e você vai ver que quando você começar a confessar, vai colocar toda essa morte para fora de você, do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que está no inconsciente guardado, pecados escondidos, põe para fora, diz o Senhor. Coloca toda essa morte, toda essa contaminação para fora, diz o Senhor. E receberás as minhas vestes, diz o Senhor. Porque o próprio Deus fez
e o próprio Deus vestiu. E assim também fará na sua vida. Sim, e eu posso te dizer que primeiro papai fez eu, há um tempo, fazer um tipo de situação, viver um tipo de situação, para que agora, falando para você, eu possa, transmitir de que é algo, irmão, é um alívio. Não fique preso ao medo de perder, porque o que você não vai perder por obedecer é a Deus, é a sua presença, e não há nada que Deus ele não possa fazer por você e tratar com aqueles, porque Adão e Eva tinham uma aliança. Nós sabemos que tem que haver perdão, sim, mas existem irmãos nossos que estão na igreja que não perdoam, mas é com eles e Deus. A Bíblia diz que tem que perdoar. Por amor a você, você tem que perdoar. Deus diz, por amor a mim mesmo, eu perdoo as tuas transgressões e delas não me lembrarei. Claro, porque quando você não perdoa, você se mantém preso e presa dentro dessas memórias, continua carregando essa pessoa dentro de você. A pessoa tá lá, vivendo a vida dela, vivendo a vida dele, tem na sua vida, mas por você não perdoar, você continua ali, carregando aquela pessoa com você. Mas quando você perdoa, você libera. E não tem a ver se o outro merece. Deus tomou uma decisão antes que eu e você o conhecêssemos e soubesse a verdade sobre nós mesmos. Deus, ele decidiu nos perdoar. Colocou seu filho neste meio porque precisava. Então, por causa de Cristo, somos perdoados. Ele era o único que podia pagar as nossas dívidas. Então, abra mão do orgulho, abra mão da soberba, eu não sei qual o impedimento. E perdoe, diz o Senhor. E tome uma decisão de não lembrar mais. Porque Deus diz, e não me lembrarei. Algo assim. Por quê? Porque a sua mente vai querer trazer para a sua memória, para a sua consciência, o que fizeram. Então você toma uma decisão de não pensar. Então é uma guerra. Até que a sua própria mente vai perdendo a força. Quando você decide não pensar, não ficar revivendo a situação, não ficar gerando pensamentos piores da situação. Porque a nossa mente vai querer ir para este lugar. Mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Então, Deus quer te dar vestes novas, Deus quer te dar vestes, Ele mesmo quer te vestir. Mas tem que haver a confissão no meio. Tem que haver a confissão e não dê lugar ao medo. Mas se posicione e enfrente estrategicamente, porque Deus vai te ajudar diante desta situação. Eu me traz um pequeno exemplo que ele tinha falado e agora, quando eu estava finalizando, ele diz: vamos dizer que na sua empresa tem uma máquina de Xerox, mas aquela máquina de Xerox é de quê? Veja que exemplo básico. A máquina de Xerox é de quem? É da empresa. A empresa deixa você imprimir algo para sua filha, para o seu filho, para sua esposa, não sei para quem. Não deixa, mas aí você faz, sem eles saber. Então tá errado, irmãos. Se é escondido, se ninguém pode fazer, é algo que não pode fazer. Deus é sim ou não. Não tem meio termo. Não tá em cima do muro. Ou pode ou não pode. E se não pode, e fazes escondido, a esposa não pode saber, o marido não pode saber, a amiga não pode saber, o chefe não pode saber, o pastor não pode saber, o líder não pode saber, os pais não podem saber, então é errado. Então é errado. Não dê lugar ao medo. O medo é uma prisão, mas hoje o Senhor me traz aqui, porque serás livre, diz o Senhor. Não ficarás mais preso nesse pecado, mas irás confessar, porque meu Espírito Santo está com você nesta situação e vai te ajudar, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha esta palavra com mansidão. Mansidão, viu, irmão? Não é fúria, não. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus.
para que tu os encoraje, para que eles vivam a liberdade da confissão, de abrir mão das próprias vestes que criaram para si, para que tu os vista. Tu és maravilhoso, tu és grande, não há ninguém que nos ame mais do que a ti. Obrigada por essa mensagem dos céus. Fica à vontade, porque eu sei, meu Pai, nós temos esse pensamento de ouro na nossa mente, que tu só queres o nosso bem. Deus, Ele só quer o teu bem. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tem como Deus vestir você sem a confissão. Não tem como Deus vestir você sem a confissão. Não tem como o Espírito Santo de Deus vir se Jesus não for. Há um novo de Deus para a tua vida. Há um novo de Deus para a tua vida. E o diabo quer te manter preso e presa neste lugar como impedimento do novo de Deus repousar sobre você. Mas o Senhor me traz aqui porque Ele é o Deus que revela o oculto e escondido, aquilo que está impedindo Josué de conquistar território. Ele mostra quem escondeu o que não era para esconder dentro do acampamento. Ele mostra dentro do acampamento quem está cometendo pecados imorais. Que o Senhor levante líderes, pastores, sacerdotes, eu não sei como é chamado, na igreja a qual você faz parte, na casa de Deus, mas que Ele levante você e dê visões para te mostrar onde é o pecado e confrontá-los. Irmão, vai querer ficar no meio com Cristo, tem que abandonar o pecado. Para prosperar, para a igreja avançar e prosperar, o pecado tem que sair do meio. Deus ou é sim ou é não. Não pode ficar em cima do muro. E tem muitos se escondendo da presença. Tem muitos indo louvar, adorar com os cérebros cheios de contaminação, cheios de pecados escondidos, memórias, coisas que fizeram tudo lá dentro do cérebro que não põe para fora. Mas chega na casa de Deus e louva com a mesma boca que proferiu a palavra e matou alguém. Com a mesma boca. Então, que o Senhor te abençoe. Acolha esta palavra como assim não. Amém. Não tenhas medo, pois eu, o Senhor, estou com você nesta situação, diz papai. Amém.